Nessa época da arte postal, reforça-se muito essa questão da rede. E isso Fluxus é simbólico, é básico no fluxo, essa articulação em rede. Porque o fluxo, a diferença dele para o Gutai é que o Gutai era um grupo localizado no Japão. Agora o fluxo, ele não tem, são artistas em vários países. Aí começa a rede. Primeiro que não é localizado, não tem nacionalidade. Tem no Japão, tem na Inglaterra, tem em vários países do mundo, quase todos. E as discussões deles, ele incorporava o artista, que eles faziam discussões locais de cada cidade, de cada país que ele ia naquela cidade, incorporava outras pessoas para trabalharem. Aí começa estendendo, a rede vai aumentando, existe as correntes, feito corrente de dinheiro. Existe uma coisa, você recebia um trabalho, você respondia para que essa corrente não fosse quebrada, né? As disposições foram aumentando. Criaram os seus espaços, que até então eram só galerias, quer dizer, tudo passou a ser espaço expositivo, em qualquer lugar você transformava em espaço expositivo, não tinha necessidade de galeria nem museus, né? Passou a se chamar espaços, vem daí o nome espaço, né? Sem ser galeria, sem ser local especializado em exposição. E a rede foi crescendo. Então, nós já trabalhávamos em rede. O correio era o único meio de comunicação, não é à toa que os artistas do mundo todo estourou esse subterrâneo. Então era um meio de comunicação incontrolável na época. Começa por aí. E segundo que essa rede foi aumentando, então nós já éramos a internet antes da internet. Por isso que eu tenho um artigo que eu chamo assim, Arte, Correio e a Grande Rede, porque a rede começa daí. Aí foram incorporando o quê? Eu trabalhei com o Telex, junto com o Daniel, no Salão de Curitiba, em 73, um Telex proposta conceitual, no Salão Aí depois vem o fax, que a primeira transmissão aqui no Brasil, eu faço de Recife com o Roberto Sandoval, de São Paulo, em 80. A gente vai, na época, só tinha, na Telp, na companhia telefônica, você ia na cidade, era onde tinha disponível. Porque o fax, eu acho legal, que é a questão da desmaterialização e rematerialização da obra. Mas ainda dentro desse período aí da Arte Correio, acontece em 74 uma outra atitude política. Você disse que ser artista já é ser político totalmente, no sentido mais ético, mais participativo. Você faz acontecer em 74 a proposta do Manifesto Nadaísta, que é uma reação à pressão que vocês estavam sofrendo. Em 73, o Lira Tavares disse, eu vou lhe soltar e você é um cara, quer dizer, você investe as coisas e você não vem tirar laurota comigo não, porque eu mando você voltar para a prisão. E outra coisa, você tome cuidado, eu estou recomendando só por questão de recomendação, mas eu tenho gente especializada em acidente, feito vários amigos seus já foram acidentados, e eu posso lhe acidentar de uma hora para outra, de uma forma muito eficiente. Eu tenho gente especializada com formação fora e lhe acidento de uma forma tranquila. Então, vá embora e tome cuidado. E então, eu saía de casa, tinha 2 caras na minha cola. Eu ia para a Universidade Católica. O dia todo. Eu tenho um irmão que é psicanalista. Eu ligava para ele no Rio para conversar um pouco, sempre de orelhão. Claro que eu sabia que meu telefone estava grampeado. E eu passei nessa brincadeira 1 ano. Aí eu disse, eu vou acabar com isso e vai ser agora. Aí convidei vários artistas que toparam, aceitaram botar o nome, pedi a Galeria Nega Fulô, na época, emprestado, para uma pauta, para fazer uma exposição. E não tinha nada na galeria, todo em branco as paredes, não tinha nenhuma obra. E na hora da abertura, os 2 estavam. Aí eu disse, o nadaísmo, né, essa exposição, é o manifesto, li uma coisa que eu tinha escrito, e disse, e eu quero fazer uma denúncia aqui. Aí contei a história. Eu digo, inclusive, eles 2 estão aqui dentro. E eu quero dizer a eles que pode dizer aos seus superiores que eu não tenho medo de morrer, entendeu? Que a partir de hoje eu vou continuar fazendo meus trabalhos, que vocês podem me acidentar. Agora, o que acontecer comigo é assassinato, não é acidente. E fiquem sabendo que eu fui assassinado, não fui acidentado e tal. E pronto.
É claro que eu não dormi em casa nesse dia, né? Eu fiquei desaparecido alguns dias em casa de amigos. E então continuei fazendo as minhas coisas até hoje, né? Você tem que enfrentar, né? Você tem que enfrentar, porque senão... Né? E era um período que você tinha que enfrentar mesmo, porque... Né? Senão a coisa não Bom, para driblar essa situação, você continuou investindo na Arte Correio e de 75 até 83 você faz um projeto fantástico, que é o Sem Destino. O Unknown Destination, que corre o mundo inteiro. É porque... E que volta alterado, né? Quer dizer, que podia haver interferência, Interferência, né? Porque eu lendo o regulamento dos Correios, eu fiz uma vez um envelope 2 metros por 1, caminhei 75, que chamo postação com A maiúsculo depois de ter, 2 metros por 1, caminhando pela cidade, ampliei selo, tudo, até chegar nos Correios, né? E desorganizou, foi na hora de pique, as filas. 2 amigos meus, um fotografando no primeiro andar e o outro documentei. Esse trabalho foi para a Galeria Arte Novo em Buenos Aires, que Zabala e Vigo, 2 grandes expoentes da Argentina, representativo desse movimento, expuseram nessa galeria, né, que era uma galeria especializada em vanguarda. Eu pedi para botar um nalho com envelope grande, a carta, que tinha uma carta realmente gigantesca, que me deu um trabalho danado de fazer, e esses slides dessa ação ficaram projetados em cima dessa carta, pendurada no espaço. E eu peguei... Porque o Correio não tinha limitação de tamanho. A legislação não tinha limitação de tamanho. A partir de então, eles limitaram o tamanho. E outra ação que eu fiz foi o seguinte, eu lendo o regulamento dos Correios, dizia assim, se você não achar o destinatário, a carta é obrigada a voltar para o remetente. Aí eu digo, maravilha. Aí fiz essa ação, Sem Destino, que eu tinha um carimbo em português e inglês. Aí o que eu fazia? Aqui no Brasil, comecei mandando, comprei selo Posto Nacional para meus amigos, né, botava coisa dentro e mandava ele postar na cidade dele, jogando dentro de uma caixa de correio. Que eu queria que fosse postado em vários estados. E dentro, voltando à coisa do caixão, tinham frases sobre não se deve violar uma correspondência, né? Você sabe que isso é violação. Não é por aí e tal. Então, e frases irônicas também com a história da arte, né, com o próprio regime, por aí vai. Eu fazia nessas 3 vertentes. Quando eu continuei uma viagem ou outra que eu fazia, continuava, e quando eu fui para minha bolsa, e viajei para vários países, depois fui para a Europa, aí aproveitei para intensificar essa ação e fiz um mapeamento. Em tal hora eu estou em tal país, né, em tal cidade, estou botando, tem uma documentação fotográfica, estou botando na caixa postal tal. E anotava, então fiz um mapa para mim dessa ação. Quando eu retorno para o Brasil, além do que eu já tinha recebido, quer dizer, muita coisa volta violada, né? Muita coisa não voltou de países ditos democráticos, entendeu? E muita correspondência violada que eu fiz no livrozinho que um psicanalista do Rio Grande do Sul, saiu um livro recente sobre psicanálise e arte, ele dedica uma parte a essa ação minha, porque ele tinha uma palestra minha em Porto Alegre e convidou para a gente conversar no outro dia, e ele interessou-se por essa ação e fez um texto que eu achei muito legal. E essa ação eu mantive de 75 até 83, que é uma das ações mais longas que eu fiz, assim, com toda a análise. É claro que eu não fazia análise sozinho, eu fazia análise com sociólogo, com outras pessoas de outras áreas, que eu não tenho um conhecimento sociológico que um sociólogo tem, né? Então, para a gente analisar e discutir determinada coisa em grupo com pessoas de várias áreas, né, que não é minha seara. No próximo bloco, Paulo Bruschi relata suas experiências com a Xerox Art e a Arte Door.